Estamos aqui na noite deste sábado, 8 de julho, onde iremos falar com o delegado plantonista Amaury Salles a respeito de uma ocorrência, um homicídio que aconteceu no setor Parque da Colina, aqui no município de Formosa, Goiás. Homicídio o qual chocou o município de Formosa. E o delegado Amaury Salles foi responsável pelo auto de prisão desse autor. Boa noite, doutor. Obrigada por falar com a nossa reportagem com exclusividade. Como foi o auto de prisão em flagrante desse autor desse homicídio? E ele relatou a motivação por que ele teria tirado a vida da vítima, identificada então como Alair. Preliminarmente, se apurou que o suposto autor, que é o Kennedy, ele se encontrava no estacionamento, próximo a um cachorro-quente, um banquinho de cachorro-quente do supermercado lá, o Rio Vermelho, né? Estava ele, em companhia dele estava Lucas, amigo dele. Aí se apurou que, num dado momento, aproximou-se dele a vítima, né? Deu um soco no rosto dele, sem motivo algum. Depois os dois começaram a trocar pancadas. E o Lucas, ele estava do lado, mas nas imagens não mostra ele agredindo, mostra que estava bem próximo. Em depoimento ele fala que estava separando, né? Beleza. Depois a briga termina, os dois seguem, vai para um canto cego, né, onde a câmera não dá para pegar com nitidez as imagens, mas percebe-se que os dois entram no carro. Depois começa novamente uma briga. Em depoimento, o Lucas fala que os dois já se encontravam dentro do carro, ele e o amigo dele, o Kennedy, o suposto autor. O cara continua insultando, entendeu? Ele não recorda o que o cara falou para ele, a vítima. Mas o Kennedy, ele desceu do carro novamente e começou a brigar. E nesse momento ele estava com a garrafa na mão de cerveja, ele desferiu um golpe na cabeça da vítima, né? A vítima caiu e ele começou a chutar. Ele disse que deu alguns chutes, não sabe aonde, se foi na cabeça, se foi no... Ele só sabe que chutou a vítima, ele não recorda muito, porque eles estavam muito embriagados, tinham consumido muito bebida alcoólica no dia, entendeu? Já era bem de madrugada. E o Lucas saiu do carro para poder separar. Depois tirou ele do local, né? Porque ele estava muito agressivo e tal. Para poder acabar a briga, levou. Ele fala que quando ele saiu do local, o Lucas fala que o cara estava desmaiado. Mas o Kennedy fala que o cara ainda estava acordado, xingando ainda, entendeu? Eles saíram. Doutor, então, para nossos telespectadores entenderem a motivação desse crime que chocou aqui a população, teria ocorrido simplesmente devido a um soco na face do Kennedy, o autor. Pois bem, o Lucas, em depoimento, ele fala que não conhece a vítima. O Kennedy também diz que não conhece, nunca viu. É o que ele fala, né? Então a motivação até então a gente não sabe. Vamos, durante o prazo para a gente encerrar o relatório final desse inquérito, para finalizar, pode ser que a gente chegue à real motivação. Mas até então, foi do nada, entendeu? O cara chegou, desferiu um soco na cara dele e os dois começaram a brigar ali no local. A vítima, doutor, você sabe dizer para a nossa equipe de reportagem se ele possui algum registro criminal, se ele também tinha ingerido bebida alcoólica ou estava sob efeito de alguma substância ilícita, como também o autor e o seu comparsa? Essa informação não temos, se a vítima estava ou não embriagada, se tinha ou não passagem, até então não. Mas com relação aos conduzidos, que foram os dois conduzidos, que foi o Lucas e o Kennedy, o suposto autor, o autor das agressões, com relação ao Lucas, ele não tem nada, ficha limpa. Já o Kennedy, ele tem passagem por receptação, tem roubo, e também tem tráfico de drogas. Os dois falam que tinham consumido bastante cerveja naquele dia. Eles andaram em vários pontos da cidade, consumindo bebida alcoólica, né? E finalizaram a noite naquele local onde aconteceu essa tragédia. Então eles já estavam bastante embriagados. E realmente o Kennedy, ele reafirma que nem se lembra muito bem dos fatos, porque ele estava bastante embriagado. Inclusive, com relação, ele fala que o Lucas não participou hora nenhuma, o Lucas só ficou olhando assim e tal, mas também ele não fala que se o Lucas tentou tirar. Já o Lucas, ele fala que realmente bebeu, estava também embriagado, mas na hora do fato, ele tentou tirar. Ele estava tentando separar a briga, sem entender o porquê, a motivação, nem nada, mas ele estava tentando separar a briga. Até no finalzinho, né, quando o cara estava no chão, levando as pancadas, diz ele que saiu do carro para tentar separar. Mas os dois estavam bastante embriagados, segundo eles.
Doutor, caso o Kennedy, o autor dos fatos, seja condenado, ele pode chegar a pegar quantos anos de prisão? E o Lucas, o que foi ouvido e foi liberado em seguida, ele irá responder por algum crime ou não? Olha, até então, presente, o que está se apurando até então ele está sendo autuado por um homicídio simples, que é de 6 a 20 anos, né? De 6 a 20 anos. Pode ser que tenha algum agravante, ou pode ser até atenuante, pode ser, né? Porque ele levou um soco no rosto. Só que a gente só pode determinar mesmo se esse homicídio foi qualificado ou simples mesmo depois das investigações. Porque até então, para nós, pelas imagens e pelos que eles falaram para a gente, porque não, até então nenhuma outra testemunha foi ouvida, a não ser o Lucas, que estava no local, em princípio seria autor, mas por enquanto ele está sendo ouvido na condição, né, na qualidade de testemunha, então como homicídio simples. Agora, com relação ao Lucas, já estou falando sobre ele, como o próprio Kennedy fala que não participou em momento algum, os dois já estavam no local, não chegaram os dois agredindo, e sim, já estavam lá, e a outra parte foi que chegou. Porque a gente podia supor que se os dois chegassem e um desses do carro agredindo, eu poderia entender que o Lucas estava dirigindo para ele poder agredir, então teria participação. Mas pelas imagens, você vê, é claro que os dois já estavam no local quando o outro chega para agredir. Então a gente não pode presumir que o Lucas tenha participado, estava ali para brigar, entendeu? Então até então o Lucas, ele foi ouvido apenas na qualidade de testemunha, o que não quer dizer que posteriormente, né, se a gente conseguir obter mais informações no local, ele não possa ser responsabilizado. Porque onde aconteceu o fato em si, onde a vítima caiu, que veio a óbito, não tem imagem daquele local. E nenhuma testemunha foi vista, porque pode ser que o Lucas também tenha dado algum chute, tenha agredido naquele local. Mas ele fala que não, e não tem nenhuma testemunha. E na parte em que a gente vê os dois juntos, a gente vê que o Lucas não agride. Então presume-se também que depois ele não agrediu também. Então por isso, até então, ele foi ouvido apenas na qualidade de testemunha. O que não quer dizer que depois ele não possa ser indiciado, partícipe, ter alguma outra participação criminosa, até mesmo com relação à fuga. Porque ele fala que não deu fuga, mas ele quis tirar o amigo do local porque o amigo estava agressivo. Por isso que nesse momento também ele não foi autuado por ter, né, dado fuga. Estamos aqui na base da CPE, onde iremos conversar com o segundo-tenente Cleomar a respeito da prisão de um acusado de ter ceifado a vida de um indivíduo nas margens do supermercado Rio Vermelho, localizado ali no Parque da Colina 2. Boa noite, tenente Cleomar. Obrigada por nos receber aqui neste horário já tarde da noite, para falar sobre esse caso. Tenente, conte pra gente como foi aí as diligências que o senhor realizou juntamente com a sua equipe aí que aqui agiu incansavelmente para poder prender em menos de 24 horas esses autores. Boa noite, Clícia, e a todos os ouvintes da Terra FM. Então, as nossas equipes, nessa madrugada, teve a informação de um homicídio ocorrido ali no estacionamento do supermercado Rio Vermelho, ali no setor Parque da Colina 2. Considerando o horário já avançado da madrugada, as nossas equipes não conseguiu mais informações detalhadas sobre possíveis autores. As diligências por parte da CPE aconteceram de forma ininterrupta. Nós assumimos o serviço hoje de manhã e continuamos essas diligências. De posse de imagens captadas por sistema de vídeo monitoramento, nós conseguimos identificar primeiramente um dos rapazes, que seria o Kennedy. Ele foi abordado em via pública próximo ao setor Nova Formosa. Quando questionado, ele de imediatamente confirmou a situação dessa confusão no estacionamento do supermercado Rio Vermelho. Dando continuidade, nós conseguimos identificar o segundo envolvido, que seria o Lucas. Ele foi localizado em sua residência. Nessa residência se encontrava estacionado um veículo Gol de cor branca, que apresentava características idênticas do que foi captado nas imagens do vídeo monitoramento. O Lucas também, de imediato, quando questionado, ele confirmou a situação da confusão. A versão do Lucas foi o seguinte, que ele presenciou o seu amigo Kennedy em luta corporal com a vítima. Ele saiu do carro no intuito de separar essa briga. Essa é a versão do Lucas.
Tenente, estivemos também conversando com o delegado Amaury Salles, o qual nos relatou que em depoimento se defender devido ao soco em sua face. E essa informação ele também repassou para o senhor ou não? Sim, o Kennedy, quando abordado e questionado quanto a essa situação, ele de imediato também informou que a motivação dessa confusão teria sido pelo fato dele ter sido agredido pela vítima, que motivou a confusão. No RAI que foi divulgado já no Instagram da CPE, o Instagram oficial, que também foi apreendido diversas roupas. Essas roupas eram as que eram utilizadas pelos indivíduos no momento do crime ou não? Sim, essas vestimentas, elas apresentavam as mesmas características da que eles utilizavam no momento daquela captação das imagens. Considerando essa situação, essas vestimentas foram apreendidas e também foram apresentadas ao delegado de plantão, bem como o VW Gol, que se encontrava na casa do Lucas, e 2 aparelhos celulares que se encontravam no interior do veículo, que segundo o Lucas, um seria de sua propriedade e o segundo aparelho seria de propriedade do Kennedy. Muito obrigada, Tenente Cleomar, por nos conceder essa entrevista exclusiva aqui. E agora deixamos o espaço aberto para suas considerações finais e parabéns pelo trabalho desempenhado em menos de 24 horas. Nós é que agradecemos a sua visita e pelo espaço de estar divulgando o nosso trabalho. Em nome do meu comandante, Capitão Márcio, nós é que agradecemos e estamos à disposição.